Olá, estamos aqui para gravar mais um podcast do Universo Aba. E dessa vez nós convidamos uma pessoa muito especial para falar sobre o uso da tecnologia a favor da inclusão e da empregabilidade da pessoa com deficiência. Ele que é professor e palestrante, seja muito bem-vindo, Doug. Muito obrigado, Carol. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o papo de hoje vai ser bem legal e a gente vai poder acrescentar bastante nessa discussão sobre inclusão e uso de tecnologias. É um prazer enorme estar com você aqui hoje. Queria que você começasse esse podcast se apresentando, falando um pouco da sua experiência, da sua formação e por que você começou a desenvolver, esse trabalho de falar sobre tecnologia. Então, Carol, nerd raiz, assim, criança nerd, sempre gostei muito de videogame, de tecnologia, sempre vi isso como uma coisa legal pro dia a dia, né? Óbvio, com limites. Meu pai é da área das tecnologias e meu pai sempre fez aquela forcinha para os filhos seguirem essa carreira numa área mais tecnológica. Mas o meu coração sempre foi muito apaixonado pela educação. Eu tive amigos surdos, eu tive amigos intérpretes de Libras, tive amigos com deficiência. Então eu sempre senti que a minha carreira ia cair para o lado da educação. Eu adoro educação, adoro escola. Eu falo que eu gosto tanto de escola que não saí dela até hoje, né? Virei professor. E minha carreira foi se construindo naquela época do final do ensino médio, que você começa a escolher a carreira, escolher suas decisões. Eu escolhi pela pedagogia, porque uma amiga minha entrou na faculdade um ano antes que eu, e ela falou: Doug, você vai entrar na faculdade e você vai se apaixonar porque é a sua cara. E eu fui nessa opinião dela, essa amiga Carla, e eu entrei na faculdade, né, e me apaixonei pela educação, e já era apaixonado pela inclusão, tive professores ótimos nessa área, mas eu era tão apaixonado pela inclusão que eu achei que trabalhar nessa área seria muito difícil. Eu falei, nossa, eu gostava tanto que eu achava que seria uma concorrência muito grande. Aí fiz a faculdade, passei no concurso do município, sou professor do município do Rio de Janeiro também. E logo que eu cheguei na minha primeira escola, eu falei para a professora, a diretora, falou comigo sobre, olha, a gente tem duas turmas. Tem uma turma de quarto ano e tem uma turma de segundo ano. Mas você vai escolher a do quarto ano porque a do segundo ano tem uma pessoa com deficiência, né? Aí eu falei, não, eu quero aquela. Aí ela não entendeu, eu falei assim, não, você não tá entendendo, a menina é cega. Aí eu falei, não, eu quero essa, eu quero exatamente essa. Aí ela me olhou meio estranho, assim, falou assim, esse menino deve ser doido. Mas eu queria ter essa experiência, porque a minha experiência com a deficiência era muito na amizade, eu queria mesmo passar por um processo de educação com essa pessoa com deficiência. Só que assim, na minha cabeça, era tudo lindo. Eu ia chegar na sala de aula com a minha varinha mágica, eu ia fazer plim-plim e tudo ia acontecer. Só com amor você ia conseguir resolver todos os problemas, né? Exatamente. E aí, no dia a dia da sala de aula, né, a gente percebe que existem várias camadas, várias lacunas. Cada dia é um dia para os alunos típicos e para os alunos atípicos, né? Mas eu comecei a enxergar a tecnologia como um ponto de contato entre eu e meu aluno. No começo, eu via a tecnologia muito como apenas para o entretenimento. É óbvio que com o entretenimento você aprende, você curte, mas eu comecei a ver como entretenimento e depois eu comecei a ver a tecnologia como uma possibilidade de criar esse ponto de contato para gerar essa aprendizagem. E aí a minha carreira se desenvolveu dessa maneira, assim, trazendo tecnologia para a sala de aula um dia, aí uma experiência deu certo, outra não deu muito certo, e aí a gente foi seguindo assim. Perfeito, Doug. E eu queria que a gente listasse aqui algumas maneiras que a gente pode utilizar para usar a tecnologia em favor da inclusão. Como é que a gente pode usar esse fator para ajudar pessoas com deficiência a serem incluídas na escola, na sociedade como um todo? Então, uma das minhas primeiras experiências, eu tinha que trabalhar conteúdos da área ali de geografia, conteúdos de bairro, cidade, esses conteúdos. E na minha ideia eu falei, cara, é fácil. Eu vou pegar a aluna, os alunos, né? Vou dar uma volta no quarteirão e vou trabalhar conceitos como vizinho, do lado, rua, bairro, essas coisas simples do dia a dia que essa aluna precisava ter um contato maior. E eu achei que a experiência de tirar a aluna ali da sala de aula seria algo incrível. Só que
tirar um aluno da sala de aula é quase impossível. E que bom que é assim, né? Quando eu fui falar com a equipe diretora da escola, eu falei, claro que não, você não vai tirar aluno, você não vai dar volta no quarteirão com o aluno. Como assim? Você tá doido? E aí eu comecei a falar, é verdade, né? Imagina eu com esse bando de alunos aí pelas ruas aí, tentando dar o conteúdo. E aí eu comecei a ver, bom, mas eu preciso trabalhar esse conteúdo. Como eu vou trabalhar? E eu trouxe uma tecnologia que todo mundo usa, ou quase todo mundo usa, que é a tecnologia do Google Maps, de um GPS normal. Eu coloquei num telão, fui até a escola, da escola, tem do lado da escola, vamos até a padaria, como é que a gente vai? Eu fui indo como a gente costuma brincar com o Google Maps ali no computador. Traçar ou no rota, celular. né? Isso. Simular como uma se você rota. estivesse andando na rua. Exatamente. Fui fazer essa brincadeira. Olha o que tem do lado. Vamos até a casa do fulano. Olha aqui. Legal. O que tem do lado? Quem é vizinho dele? Essa é a padaria do fulano. Essa aqui é a pracinha do lado da casa de não sei quem. Então começou com uma brincadeira e no fim eu estava feliz que a aula foi divertida, foi legal, todo mundo gostou. Ponto. Fiquei feliz. Essa aluna foi fazer a avaliação e era uma aluna que tirava notas baixas, né? Porque tinha pouca adaptação, pouca adequação do trabalho que ela tinha até aquele momento. E naquela avaliação, a aluna tirou um 7, um 8. E aí o professor falou, não, você fez a prova para ela. Eu falei, não, eu não fiz. Não, mas como assim? Agora ela aprendeu? Assim, ela aprendeu porque ela se divertiu, ela brincou. E aí eu comecei a enxergar que a tecnologia, para além de ter sido divertido, gerou uma aprendizagem legal. Ela conseguiu visualizar dentro de sala de aula o conteúdo na vida prática, na vida real. E isso foi me motivando a falar, olha, essa foi legal, vou botar essa no meu repertório. E aí, num outro desafio, vamos trabalhar fotossíntese. O conceito de fotossíntese, para nós que somos ouvintes, videntes, ele é tranquilo, a gente sabe dessa troca de gases, né? Agora, explicar isso para um aluno surdo ou com cegueira já é uma coisa muito mais complicada. Então eu voltei alguns passos atrás, comecei a gravar vídeos no YouTube, comecei a preparar materiais. O que é o vento? Comecei a completar as lacunas que a visual não tem. O que é o vento, o que é o ar, o que é o oxigênio. E aí, quando chegou no conteúdo de fotossíntese, meu aluno também se deu melhor. E aí eu comecei a entender que a tecnologia era, sim, uma aliada para mim. Então, o meu começo foi, assim, em escola municipal, com todas as características que as escolas municipais hoje têm, né, com muitas coisas e com algumas lacunas também. Mas a minha experiência foi se formando dessa maneira. Eu costumo dizer que a faculdade, ela nos dá o diploma, mas é a escola que carimba, né? A escola carimba o nosso diploma e fala assim, não, agora você conseguiu dar essa aula, você conseguiu gerar aprendizagem, e eu acho que esse é o grande desafio do professor. Sair do lugar de quem ensina para entrar no lugar de quem gera uma aprendizagem, né? Que parece a mesma coisa, mas às vezes não é, né? E aí eu comecei a me apaixonar pelas tecnologias e fui galgando esse caminho. E aí um belo dia eu vi na internet, no Facebook, uma inscrição para que o Google procurava educadores que usavam tecnologia Google. E eu tinha usado o Google Maps, né, para aquela experiência, já tinha usado alguma outra coisa da Google também. Mas eu falei, imagina, eu sou do Complexo do Alemão, eu Rio de Janeiro, pobre, favelado, periférico, negro. E aí você vai pensar, você acha que eu vou chegar lá no Google? Não vou, eu desacreditei de mim. Uhum. E aí beleza, vou deixar isso passar. Mas alguma coisa, alguma formiguinha ali... no fundo tinha uma fé, Tinha uma formiguinha, tinha uma fé ali, né, me futucando ali. E aí eu me inscrevi, mas nem contei pra ninguém. Falei, eu não vou contar pra ninguém, porque eu não vou passar, então não vou passar essa vergonha, né? E fui selecionado como um dos primeiros, na época se chamava professores certificados pelo Google, hoje se chama Google Innovators, né, os inovadores do Google. Fui da primeira turma de inovadores do Google da América Latina. Fui selecionado como um desses professores que usavam tecnologia Google na sala de aula. Isso mudou a minha carreira, abriu portas, isso mudou minha mente, porque eu encontrei pessoas que faziam a mesma coisa,
em várias áreas diferentes. Começou a trocar experiências, né, de outros recursos que você podia estar utilizando também em favor dessas pessoas com deficiência, né, dentro da sala de aula. Exatamente. Comecei a trocar figurinha, comecei a apresentar o meu trabalho. Eu faço isso aqui na área de ciências. Poxa, eu faço isso na área da inclusão. Poxa, que legal. Pô, vamos aprender junto, vamos trocar figurinha? Olha o que eu faço na área de matemática. Olha o que eu faço aqui na área de línguas. Então a gente começou a trocar muita figurinha, viramos um grupo muito unido, somos unidos até hoje. E isso foi um divisor de águas na minha carreira, porque aí eu me apaixonei mais ainda pelas tecnologias e me apaixonei pelo potencial delas em sala de aula. Aí eu não consegui mais parar, né? Daí eu fui trabalhar em sala de recursos muito para trazer essa tecnologia toda para a sala de aula, para adequação de provas e criação de currículos essencializados. Então, para mim foi essa a construção da minha carreira. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Você faz um trabalho legal aqui, aí alguém fala do seu nome ali, aí daqui a pouco aparece numa matéria aqui, daqui a pouco você vai chamar no lugar ali, aí daqui a pouco, como esse trabalho, eu fui indo para outros lugares. Que legal. E assim, às vezes uma coisa simples, né, que a gente já utiliza no nosso dia a dia, como o Google Maps. Eu, por exemplo, não saio de casa sem ver como é que tá o trânsito, né, para ir para qualquer lugar. Então, são pequenas coisas que, se você usar de uma maneira, né, orientada, direcionada, você pode causar mudanças assim, impressionantes. Uma aluna, como você citou, que não conseguia evoluir no aprendizado e, através de uma ferramenta tão simples, tecnológica, ela consegue entender a dinâmica do conteúdo e trazer isso, né, essa resposta através de um resultado positivo numa prova. Então, assim, é impressionante, né? E esse é só um dos exemplos que você está trazendo aqui, né? Infelizmente, não tem como a gente contar todas as ferramentas que você usa, mas para que as pessoas possam entender que a tecnologia, ela tem seus benefícios e seus malefícios, mas que a gente pode sim utilizar a tecnologia principalmente em favor da inclusão. Inclusive, nós temos muitos pacientes, por exemplo, com autismo, que às vezes têm hiperfoco em tecnologia. Então, talvez aproveitar esse hiperfoco, né? Óbvio que de uma maneira controlada, de maneira que seja saudável a quantidade de horas que a criança usa a tela, mas que nos momentos que ele esteja usando a tela, mas que sejam coisas funcionais, que sejam coisas que podem estar agregando na sua vida e não, assim, usar apenas a tecnologia como entretenimento, né? Óbvio que a gente pode usar, né, para assistir uma série, para enfim, ter conhecimento, fazer um curso, mas a gente pode também utilizar de outras maneiras que vão ocasionar nesse movimento aí que você citou, que é a inclusão, né, de crianças e adolescentes e até adultos com algum tipo de deficiência. E você comentou agora, né, que você falou sobre a adaptação de currículo, de outras ferramentas que a gente pode usar através da tecnologia para pessoas com deficiência que talvez sejam mais velhas. Como é que a gente inclui essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Porque a gente não pode pensar na pessoa com deficiência só como aquela criança pequenininha que tem autismo, naquela criança pequenininha que nasceu surda ou cega. Então, como que a gente pode usar a tecnologia nesse sentido, de uma pessoa que já está ali na idade adulta ou finalizando ali a adolescência, né, no início da juventude, como que ela pode usar a tecnologia a favor dela para ingressar no mercado de trabalho? Então, Carol, a gente vive numa sociedade altamente tecnológica e isso se espelha na escola, se espelha na família, se espelha no trabalho. Então, os nossos alunos, os nossos pacientes, eles precisam incorporar isso para as suas práticas diárias. Uma ferramenta muito simples que muitas pessoas usam, mas ela é poderosíssima quando usada a favor da pessoa, é uma agenda. Uma agenda ela é uma ferramenta incrível. E nós usamos quantas ferramentas no nosso dia a dia, né? Como o e-mail, que é uma ferramenta de produtividade incrível, que essa pessoa ela precisa estar familiarizada a como mandar um e-mail, como programar o seu e-mail para trabalhar para ela, porque existe essa possibilidade. Sabe aqueles e-mails que a gente recebe de
sua viagem custou tanto, assim, sabe? Essas mensagens. A gente tem como automatizar isso para arquivar sem encher a nossa caixa. A gente pode usar aplicativos de mensagem. Hoje o WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo conhece, ela é uma ferramenta super acessível. Ela tem áudio, ela tem vídeo, ela tem imagem, ela tem texto. Então ela é uma ferramenta que eu consigo trabalhar com diversos públicos, com diversas características, inclusive com diversas deficiências, né? O Google Keep, cara, é uma ferramenta incrível, uma ferramenta que ela transcreve tudo que você diz, né? É uma ferramenta que extrai o texto de uma foto para você fazer uma citação ou para você trabalhar em arquivologia, você trabalhar com citação em texto, para você escrever. Então, ferramentas simples do nosso dia a dia. Uma ferramenta simples que eu uso bastante é um aplicativo do método Pomodoro, não sei se você conhece. O método Pomodoro é um método para você focar no trabalho, focar nos estudos. E aí você coordena ali o seu método Pomodoro. O meu é 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa, 3 ciclos desse. Então, é um aplicativo simples que vai te ajudar. Aplicativos como o Forest, para te afastar um pouquinho do celular, para você conseguir ter mais produtividade, porque às vezes... Acho que eu preciso desse aplicativo aí. Não, que é aquele aplicativo que você vai trabalhar, daqui a pouco, não, eu vou responder um e-mail. Quando você vê, você entrou no WhatsApp e se perdeu pelos mares dos aplicativos e dos feeds. Mais ou menos assim. Então, isso tudo são ferramentas que a gente pode usar em benefício da pessoa, né? Imagina no mundo do trabalho hoje quantas ferramentas não existem, como Trello, ferramentas de Kanban, ferramentas de organização, ferramentas de comunicação, ferramentas de colaboração, de criação. Então, são inúmeras ferramentas e a gente consegue usar todas essas a favor da empregabilidade desse público. Muito legal. Você falou sobre o Trello, né? Um aplicativo que eu uso para organização pessoal e profissional. Eu também uso muito um aplicativo que eu imagino que você deve ensinar, né, nos seus cursos, nas suas palestras, que é o Canva. Nossa, eu uso o Canva assim, praticamente para tudo, né? Desde montar um currículo, preparar uma apresentação para um treinamento de equipe, como fazer uma imagem para uma rede social. Então, ele assim é bem completo. Você gosta do Canva? Então, eu sou suspeito para falar, e assim, eu acho que o Canva é maravilhoso. O Canva é uma das ferramentas muito legais que a gente tem aí. Inclusive, eu uso o Canva para fazer vídeos, para fazer imagens para redes sociais. Então você pode trabalhar com produção de imagens para redes sociais, com design, com marketing digital. Você consegue trabalhar de inúmeras maneiras. Eu uso para fazer sequência didática com os meus alunos. 1, leio o texto, já coloco o link do texto. 2, faço um resumo como um mapa mental. Então, você usa para organizar, para fazer currículo, para fazer plano de desenvolvimento individualizado, para fazer plano de empregabilidade. Nossa, o Canva é uma ferramenta incrível. Tem a versão gratuita, tem a versão que é gratuita para o pessoal da educação. Então, quem é professor, que tem aí uma conta institucional, consegue acessar todas as ferramentas de graça. E ainda tem muitas atividades educacionais que você pode fazer enquanto aluno, como você, enquanto professor, pode trazer também para o seu dia a dia de sala de aula, e é incrível. Eu fiquei assim encantada. Tem algumas ferramentas que você comentou que eu ainda não conhecia, mas que eu vou procurar saber, né, depois desse podcast, para entender como é que ele pode ser também um aliado, né, na minha vida profissional, pessoal, porque a gente está falando aqui de empregabilidade, né, de como que esses recursos tecnológicos podem desencadear de repente uma profissão, né? Para uma pessoa que talvez não tenha se identificado com outro ramo. Então, a tecnologia pode, sim, ser um aliado nesse sentido, né? Então, quando você possibilita, abre esse leque de possibilidades para a pessoa com deficiência, você está falando de pessoas que estão mais inseridas na sociedade, que não estão mais a par, mas que estão realmente participando dessa inclusão. Então, quando a gente fala de inclusão, muitas pessoas pensam que é só na escola. Na verdade, a inclusão também está envolvendo a sociedade, inclusão no mercado de trabalho. Existem muitas empresas, né, que abrem oportunidades, vagas para pessoas com deficiência, mas é importante que essas pessoas com deficiência também tenham essa oportunidade de capacitação. Porque não é abrir vaga pura e simplesmente para ter uma pessoa ali como se fosse uma cota, mas que essas pessoas realmente que tenham deficiências
que elas consigam desenvolver habilidades, né, capacitações, para que elas realmente estejam inseridas na sociedade de uma maneira funcional, né? Eu acho que esse é o seu principal objetivo através dos ensinamentos que você traz, não é? Exatamente. O objetivo é a gente aprender para a gente poder exercitar isso no mundo do trabalho, né? É você desenvolver habilidades nessa pessoa para que essa pessoa desenvolva habilidade no mundo do trabalho, né? Então, ferramentas de comunicação vão ajudar essa pessoa a se comunicar no mundo do trabalho. Ferramentas de produtividade e colaboração vão gerar produtividade e colaboração no mundo do trabalho. Então, a gente pensa nessa pessoa de maneira integral. Ela precisa estar bem incluída na escola e depois da escola, na loja, no mundo do trabalho, no hospital, em qualquer espaço que ela tem que ir, porque as pessoas pertencem a todos os espaços. Ah, muito bacana. Nossa, eu tô assim, muito grata por esse momento que a gente teve aqui de troca. Acredito que todas as pessoas que estão assistindo esse podcast com a gente vão ficar assim encantadas com esse universo de possibilidades, né? Esse é o slogan da nossa empresa. E é isso que a gente quer trazer através desses conteúdos, das informações que a gente coloca nesses podcasts. Então, eu estou muito feliz por essa conversa. Queria agradecer a todo mundo que ficou presente aqui, que assistiu o nosso podcast até o final. E te agradecer também, Doug, pela sua presença e por essa riqueza de conteúdos que você trouxe pra gente. Eu que agradeço o convite. Carol, tô aberto para bater bastante papo, te apresentar um monte de coisa também. Vamos trocar muita figurinha. Agradecer também quem está assistindo a gente. Vamos manter contato, vamos trocar figurinha. Eu acho que a gente aprende compartilhando e o conhecimento é para ser compartilhado mesmo. E vamos lá militar por essa causa, né? Que é pela inclusão de todas as pessoas, porque o mundo é para todos. É exatamente essa a proposta do Universo ABA. Trazer a inclusão para o mundo real, para que as crianças e adolescentes tenham essa inclusão na escola, mas também que os adultos, né, essas crianças e adolescentes que cresceram também tenham essa inclusão, também participem desse movimento de serem inseridos na sociedade, de serem úteis, de se sentirem, né, parte da sociedade, contribuindo. Queria aproveitar esse momento aqui e convidar você que está nos assistindo para nos seguir no Spotify, se inscrever no nosso canal do YouTube e curtir e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Isso é de extrema importância para que outras pessoas tenham acesso a esses conteúdos que nós temos trabalhado aqui com muito carinho. Então, muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.